Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Feche os teus olhos se você puder. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos reunidos na Tua presença. E a minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. De verdade, eu acredito que cada um que está neste lugar foi escolhido a dedo pelo Senhor. O Senhor nos trouxe até este lugar. Existe uma palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Talvez não seja, Deus, o que nós queremos ouvir nesta noite, mas com certeza é o que nós precisamos ouvir nesta noite. Por isso, fala conosco mais uma vez. Nos ensina a Tua palavra nesta noite. Revela a Tua palavra aos nossos corações mais uma vez. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida para ensinar a Tua palavra. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós para ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Haja com liberdade neste lugar, que a Tua vontade seja feita e não a nossa, meu Deus. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu já preguei algumas vezes sobre a vida de Noé, já preguei alguns sermões, eu acho que nesse texto, não nesse de Hebreus, mas eu acho que em Gênesis, no capítulo 6, que começa a contar lá a história de Noé. E eu estou descobrindo que acaba ficando difícil de não pregar a mesma coisa quando se prega toda semana, né? Porque a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo, aí você fala, já li isso, já preguei isso. Mas a palavra de Deus, ela se renova e parece que cada vez que a gente lê, acho que depende do momento que a gente está vivendo, a gente enxerga uma coisa diferente, Deus fala algo diferente conosco. Eu estava lendo esse texto aqui e Deus falou algumas coisas comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se você conhece essa história aqui, então se você não conhece, rapidamente quero te contar aqui o que está acontecendo. Noé, a história de Noé é contada lá no início, lá em Gênesis, no comecinho de tudo, né? Só que o pecado havia tomado conta da humanidade. O homem havia, depois da queda, né, de Adão e Eva, o pecado tomou conta da humanidade e de tal maneira, a iniquidade, que Deus olha para o ser humano e pensa, puxa, o que é que eles estão fazendo? De tal maneira que Deus quase que se arrepende do que havia. A palavra diz que se arrepende, mas não que ele tenha se arrependido de ter criado o homem, mas o sentimento de que, puxa, o que é que está acontecendo, né, com o homem? Tamanha iniquidade e apostasia, e viraram as costas para Deus, não queriam saber de Deus, de tal forma que Deus decide, olha só, a ideia de Deus é recomeçar, e para recomeçar ele vai exterminar toda a humanidade, mas ele poupa, na verdade ele decide poupar algumas pessoas, e ele encontra naquele tempo alguém que era justo aos olhos de Deus, que era reto aos olhos de Deus, e esse alguém, o nome dele era Noé. Noé tinha uma esposa e tinha filhos, e Deus encontra em Noé um homem de Deus, um homem correto, um homem justo, um homem íntegro. Então Deus decide poupá-lo, Deus decide poupar a vida de Noé. E Deus então vem e fala com Noé, e conta a Noé, e revela a Noé os planos dele, e diz a Noé o que ele iria fazer. E o plano de Deus era destruir tudo, toda a humanidade, toda a terra, e Deus iria fazer isso através de um dilúvio, uma grande chuva, uma grande tempestade durante dias e meses, de tal maneira que haveria uma enchente em toda a terra e não ficaria vivo um ser humano, não ficaria vivo um animal,
tudo seria morto. E Deus fala com Noé e dá uma palavra a Noé, diz o seguinte: olha, Noé, isso é o que eu vou fazer, mas eu quero poupar a sua vida. Você é um homem justo, você é um homem correto. Então Deus dá uma orientação a Noé e diz a ele o seguinte: você vai pegar a tua esposa, você vai pegar a tua família, você vai pegar um animal de cada espécie, macho e fêmea, isso para que depois pudessem reproduzir e não acabasse ali todos os animais. E você vai construir uma arca, e então, depois de construir esta arca, eu vou enviar esta grande chuva, eu vou enviar um dilúvio, mas você e sua família, a tua casa e os animais, cada um, a sua espécie, macho e fêmea, vão estar ali dentro, e eu vou poupar a vida de vocês, e não vou destruir a vida de vocês. Só que a questão é que, a princípio, isso aqui era algo impossível. Não havia chovido ainda na terra, não chovia. Eles estão no deserto, não chove. Noé não está na praia, não está vendo o mar ali à frente, pensando, bom, o mar vai invadir aqui. Não tem chuva, não tem, é deserto, é seco. Deus dá uma palavra dizendo, eu vou mandar uma chuva, e a chuva vai ser tamanha que vai alagar tudo, e não é que vai alagar só a cidade, vai alagar a terra toda. Todas as pessoas da terra vão morrer. Eu vou destruir tudo através da chuva que eu vou mandar para você. Então faz o seguinte, Noé, constrói um barco, mas constrói um barco bem grande, porque precisa caber você, a tua esposa, os teus filhos, a esposa dos teus filhos, e um animal de cada espécie, macho e fêmea, e aí eu vou poupar a vida de vocês. Deus fala algo com Noé que não fazia sentido nenhum. Por que não fazia sentido nenhum? Porque o que Deus está falando com Noé era algo que Deus iria fazer no futuro. Não era algo que Deus iria fazer naquele momento. Você sabe quanto tempo que demorou para Noé construir a arca? Alguém sabe? Mais de 100 anos. Ele passou, 120 anos, Noé passou construindo a arca. Que arca, hein? Foi um navio, não foi uma arca. Deus deu uma palavra a Noé. E quando Deus deu uma palavra a Noé, não fez sentido algum. Por quê, Gui? Porque a palavra que Deus deu a Noé não era para aquele momento, era para muitos anos à frente. E eu preciso aprender com isso, porque muitas vezes Deus vai falar algumas coisas comigo, Deus vai falar algumas coisas para você. E aí, muitas vezes não faz sentido aquilo que Deus está falando comigo e aquilo que Deus está falando com você. E o nosso problema é que quando não faz sentido aquilo que Deus está falando conosco, o que é que nós fazemos? Nós rejeitamos a palavra que ouvimos de Deus, porque nós pensamos, bom, não faz sentido nenhum. A gente olha para a nossa realidade, a gente olha a nossa volta, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso trabalho, a gente olha para a nossa faculdade, para o curso que nós fizemos, e a gente pensa, bom, Deus está falando isso comigo, mas não faz sentido nenhum isso aqui que Deus está falando comigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o fato de Deus estar falando algo comigo, o fato de Deus estar falando algo com você, talvez não faça sentido, sabe por quê? Porque talvez o que Ele está falando com você, Ele não vai fazer agora. Talvez Deus está te dando uma visão do futuro, talvez Deus está te mostrando que vai acontecer daqui 10, 15, 20, 30 anos, e por isso hoje não faz sentido nenhum. Agora a minha pergunta para você, por que é que será que Deus está te contando hoje o que vai acontecer daqui 30 anos? Para você se preparar. Por que Deus contou para Noé? Noé, vai chover. Porque Noé precisava construir a arca. Se chovesse e Deus não tivesse avisado,
Não tinha tido tempo de Noé ter construído a arca. E olha que levou tempo. Tem coisas que levam tempo. Tem coisa que demora bastante tempo. Tem coisa que a gente precisa construir na nossa vida, no nosso caráter. Tem coisa que demora bastante tempo para a gente estar pronto para viver aquilo que Deus um dia colocou nos nossos corações. Então entenda algo, quando Deus coloca algo no teu coração, você precisa entender que não precisa fazer sentido. Talvez não faça sentido nenhum mesmo, mas ouse acreditar que se Deus colocou, talvez seja algo para o futuro, e não apenas acredite, não seja uma pessoa apenas que acredita naquilo que Deus falou com você, mas procure entender o que é que eu preciso fazer agora, o que é que eu posso fazer agora, porque se Deus falou que isso um dia vai acontecer na minha vida, se Deus falou comigo que um dia vai vir a chuva, e eu preciso estar pronto para essa chuva, então o que é que eu preciso fazer para receber um dia esta chuva? Se prepare para aquilo que Deus mostrou a você, porque talvez não faça sentido hoje, mas se Ele te mostrou, um dia vai fazer sentido. Se Deus mostra, se Deus fala, é porque Ele quer que você se prepare. Então construa, então faça alguma coisa, para quando chegar o momento, você não seja pego de surpresa. Eu fico pensando, será que muitas vezes Deus já não colocou muitas coisas nos nossos corações? Será que Deus já não falou inúmeras vezes conosco? Eu já tive muitas vezes sensações que parecem pensamentos. Geralmente quando Deus fala, parece que é um pensamento, uma sensação. A gente pensa em alguma coisa e a gente fala, pô, que doideira esse negócio, não é nada a ver. Mas aí de repente de novo, em algum outro momento, parece que aquele pensamento de novo vem e você fala, mas que doideira aquela de novo, né? Que negócio, você vai ler a Bíblia, aquela coisa lá. Eu fico pensando, quantas vezes será que nós não calamos já a voz de Deus? Deus querendo nos mostrar alguma coisa, nos mostrar o futuro, um pedaço do futuro, de algo que Ele ainda vai fazer, para que eu e você pudéssemos estar prontos daqui a algum tempo. Mas muitas vezes nós calamos a voz de Deus. Não chovia, não fazia sentido nenhum. Eu penso que Noé, ele passou até vergonha. Noé já era idoso, se bem que naquele tempo as pessoas viviam milhares de anos, né? Noé viveu 900 e tantos anos, então viviam muito, mas ele já estava na metade da vida aqui, já era um idoso, sei lá, se naquele tempo era idoso, mas estava na metade da vida. Para mim 500 anos já é muito idoso, né? Mas para quem vive 900, talvez, hoje seriam uns 40, então estava ainda na metade, né? Mas já pensou 500 anos? Eu já estava. Agora eu fico pensando, imagina as pessoas olhando para Noé e pensando, tiozinho pirou, né? Tiozinho agora... Sabe por quê? Porque ele deixa... Noé não era construtor de arca, gente, Noé era agricultor. Noé cuidava da terra, porque naquele tempo o trabalho era esse, o emprego era esse, ele era agricultor. Deus fala, vai chover, e durante 120 anos Noé deixa os seus planos para atender os planos de Deus. Só que não é todo mundo que entende isso, não é todo mundo que olha e diz assim, nossa, que bonito, você deixou tua vida e está seguindo essa loucura aí, que não faz sentido. Com certeza você, alguém aqui já viveu isso, das pessoas olharem e falar assim, meu, não faz sentido isso que você está fazendo. Não faz sentido essa faculdade que você vai fazer. Não faz sentido você ter trocado este emprego por aquele. Não faz sentido você ter deixado isso por aquilo. Não faz sentido nenhum. E muitas vezes para as pessoas não faz sentido mesmo, porque elas vão pela lógica. Mas na verdade para nós o que faz sentido, o que deve fazer sentido, não é apenas os nossos planos, mas muitas vezes o que devemos fazer é o que Noé, ele faz. O que ele faz? Ele troca os planos dele pelos planos de Deus. Ele ouve a voz de Deus e ele simplesmente pega a sua vida. A partir daquele momento diz o seguinte, bom, agora o meu foco, o meu objetivo é construir esta arca. Eu vou deixar de lado a minha vida, eu vou deixar de lado o que eu fiz até agora, e agora o meu objetivo é estar pronto, porque eu sei, Deus falou, e se Ele falou, algum dia, não sei quando, vai chegar essa chuva. Aí passaram 120 anos, meu Deus do céu, 120 anos são muitos anos. Aquele homem construindo
aquela arca. Olha o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. O que Noé fez? O que Deus mandou ele fazer. Assim como Deus mandou, Noé fez. E aqui está o nosso problema. Por quê? Porque a gente não faz o que Deus manda. Ou se faz, a gente faz, mas faz do nosso jeito. Tá bom, Deus, eu vou fazer a arca. E se você quer saber, e a Bíblia é engraçado, porque se você for reparar nos detalhes que a Bíblia coloca, a arca tinha medida, altura, largura, e Deus dá detalhes. Por que Deus deu detalhes? Você acha que é porque Deus falou assim, se fizer 1 metro a mais ou a menos, você vai afogar? Não, talvez não. Deus dá detalhes porque Deus quer ver se o homem obedece. Deixa eu ver se você obedece tudo o que eu vou falar. Porque a gente tem a mania de eu vou até fazer o que Deus está mandando, mas eu vou fazer do meu jeito. Ele falou para fazer com 12 metros, eu vou fazer com 10, dá certo. O trabalho vai ser um pouco menor, eu vou fazer um pouco mais rápido, vai ser mais tranquilo, né? A gente dá o nosso jeitinho naquilo que Deus nos pediu e não dá certo, querido. Agora a gente olha para Noé, ele faz exatamente aquilo que Deus havia falado com ele, do jeito que Deus havia pedido para ele, exatamente do mesmo tamanho que Deus havia pedido para ele. E aí a gente vê o negócio dando certo, a gente fala, nossa, em que sorte que Noé deu. Não é possível uma coisa dessa. Aí a gente vai lá, faz tudo errado, não obedece a Deus, Deus fala uma coisa, a gente faz o contrário, e a gente fica bravo com Deus e fica com Noé ainda. Não é possível. Então, Noé vai lá e Noé começa a construir. Não fazia sentido nenhum. E quando não faz sentido nenhum, é necessário algumas coisas. É necessário fé, é necessário confiança. Agora, estes ingredientes aqui que são necessários para isso que está acontecendo, eles só vêm, sabe com o quê? Através de um relacionamento, através de intimidade. Como é que Noé confia em Deus? Como é que Noé agora vai gastar 120 anos da sua vida num projeto que a princípio ele ouve uma palavra, e o texto não diz que Deus ficou aparecendo de mês em mês lá, dizendo, muito bem, está ótimo, olha, daqui 11 meses vai vir a chuva, daqui 2 anos vai vir a chuva, está vendo o tempo já está escurecendo, está vendo uma nuvem lá. Deus não ficou dando aviso nenhum, Deus apareceu, Deus falou, vai chover, vai vir um dilúvio, constrói a arca, faz desse jeito, e Noé fica 120 anos construindo a arca, esperando o belo dia que Deus iria mandar a chuva. Meu amigo, você tem que ser amigo de Deus, para você não desistir no meio do caminho. Você tem que ser amigo de Deus, para passar 20 anos, para passar 30 anos, e você continuar confiando, você continuar acreditando, você continuar tendo fé, de que se Ele falou há 50 anos atrás, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Senão você desiste no meio do caminho, senão você pensa, bom, que Deus, coisa nenhuma. Realmente as pessoas que passam aqui têm razão, todo mundo me avisou mesmo, que chuva, nunca chove por aqui, nunca choveu, que coisa maluca é essa? Realmente esse negócio não dá certo. Se não for amigo de Deus, se não tiver intimidade com Deus, se não tiver fé, se não persistir, não vê as coisas acontecendo. Uma visão de Deus, quando Deus fala, quando Deus mostra algo, não precisa fazer sentido. Agora olha que coisa. Nós que andamos, eu até falei esses dias uma frase parecida com essa, nós que andamos com Deus, porque você vai ver isso acontecendo aqui com Noé. Nós que andamos com Deus, muitas vezes temos o privilégio de conhecermos o futuro antes de pisarmos nele. Deus nos permite conhecer um pouquinho. Eu até falei esses dias, muitos anos antes de ser pastor, eu já via isso aqui. Eu não estou sendo místico, não, eu não gosto dessas coisas, espiritual, não é nada disso, não. Mas eu via, não via, mas nos meus sonhos. Deitava na cama e eu imaginava uma igreja, e pessoas,
Eu imaginava. Eu sabia que Deus me chamava para ser pastor. Deus colocando algo no meu coração. Ele me permitiu ver antes de acontecer. Por quê? É a mesma coisa de Noé. Agora, prepara o caminho. Se prepara. Vai estudar. Vai fazer escola bíblica. Vai ler a Bíblia. Vai ler livro. Vai fazer algumas coisas. Deus nos permite ver algumas coisas, algumas vezes, para que a gente se prepare para o tempo certo, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Agora, isso aqui tem embasamento bíblico. Olha só, Jeremias 33, versículo 3, meu Deus, quanto 3 aqui num texto só. Chame por mim e eu responderei. O profeta está dizendo, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ou seja, me busca, que eu vou apresentar, eu vou mostrar a você o quê? Coisas que estão escondidas que você não conhece, que no natural não teria como você conhecer. Eu vou te mostrar. É só você olhar para a vida de homens de Deus, por exemplo, na Bíblia, inúmeras pessoas viram um pedacinho do futuro. Você pega, ou então Deus revelou, Deus contou, ou tiveram sonhos, ou tiveram visões. Você pega Abrão, nós estamos falando de Abrão, aos domingos aqui, estamos falando da vida de Abrão. Deus foi lá e falou para Abrão, Abrão, olha lá, Abrão, sai da tua terra, da parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão chega lá, depois no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para ele, Abrão, faz o seguinte, levanta os teus olhos, olha para as estrelas do céu, se você puder contá-las, assim vai ser a tua descendência. Deus estava mostrando o futuro para ele. Abrão não podia ter filhos, a mulher de Abrão é estéril, e Deus diz para ele, olha para as estrelas, se você puder contá-las, assim vai ser a tua descendência, você vai ter filhos. Ele está vendo o futuro. Deus está mostrando para ele o que iria acontecer. José, o menor, mais novo de sua casa, ele sonha 2 vezes. Sonha com espigas se prostrando diante dele. E ele entende que os sonhos são os irmãos e seus pais se prostrando diante dele. Que sonho é esse que não faz sentido? Aos 17 anos, mal fazia ideia que aos 30 anos de idade ele seria o homem mais importante no Egito. Seus irmãos e seu pai iria para o Egito agora e eles iriam se prostrar diante de José. E José se lembra agora, quando seus irmãos estão ali prostrados diante dele, pedindo pelas suas vidas, com medo do que José poderia fazer agora, já que eles tinham vendido José antes como escravo. José se lembra do sonho. Deus havia dado o sonho a José, mostrado, calma meu filho, dos 17 aos 30, vai ser o preparo, deixa eu te mostrar um pedacinho do que vai ser, para você não desistir no meio do caminho. Vai se preparando, porque eu vou te levar para esse lugar aqui. Joel 2:28 diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Deus quer falar, Deus quer mostrar, Deus quer dar sonhos, Deus quer dar visões. Agora, sabe o que me chamou muita atenção nesse texto? Eu estava lendo e pensando sobre isso. 120 anos construindo uma arca. 120 anos envolvido em um projeto. É muito tempo. É tanto tempo que perigava Noé ficar apaixonado pelo projeto. Noé amar o projeto. Porque 120 anos, né, é muito tempo. Isso aqui é meu. Construir. Nossa, eu que bati a madeira. Eu que passei o betume. Olha, gente, vem ver. Olha essa madeira que bonita. Olha o deck que eu fiz lá em cima. Olha o design. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu pensei assim, eu acho que muitas vezes o que acontece com a gente é exatamente isso. Deus
nos dá um projeto e a gente se apega àquele projeto pensando que aquele projeto é o fim. Enquanto o projeto era só um meio. 120 anos é muito tempo. Mas, se você for parar para pensar, aquele navio, aquele barco, foi um instrumento que livrou a vida de Noé, de sua família e dos animais. Se não tivesse tido, teriam morrido, como todas as outras pessoas morreram. Ou seja, foi maravilhoso para aquela situação, certo? Ele com certeza depois olhou para trás e falou assim, cara, se não fosse aquela arca ali, nós estávamos perdidos. Agora eu pergunto para você, quando o dilúvio terminou, qual foi o proveito daquela arca? O que faz com uma arca de não sei quantos metros, 120 metros, 12 de altura, 20 de largura? O que faz com uma arca dessa? Põe no quintal de casa de enfeite? Tem que comprar uma fazenda, né? Isso aqui tem uma lição para nós. Porque às vezes Deus vai nos dar algumas coisas e nos colocar em projetos e nos desafiar a fazermos algumas coisas, mas não vai ser para sempre nas nossas vidas, vai ser por um período. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Sabe o que eu tenho aprendido? Que na verdade a gente vai tropeçar, a gente acha que a gente sabe qual é o fim, e a gente vai tropeçando. A gente vai como se fosse tropeçando no que Deus tem para as nossas vidas. A gente pensa, puxa, agora descobri. E aí quando você pensa que você chega num lugar que você descobriu, e de repente você descobre que você não tinha descoberto, que na verdade agora você acabou tropeçando numa outra coisa que está te levando para esse lugar, que agora você achou que você descobriu. E Noé, talvez ele tenha pensado, bom, agora, olha só, agora é o propósito da minha vida, mas na verdade a arca foi um instrumento que Deus usou para pegar Noé e tirar ele e a família dele de um tempo que eles haviam vivido, mas iria se encerrar, para um novo tempo, uma nova fase. Foi apenas um instrumento. Deus disse, olha, você vai construir durante 120 anos, mas não se apegue ao que você está construindo durante 120 anos, porque vocês vão ficar mais ou menos, os estudiosos pelas contas dizem que ficaram uns 370 dias, um ano mais ou menos dentro da arca. Vocês vão ficar mais ou menos um ano dentro da arca, mas depois que vocês ficarem um ano mais ou menos dentro da arca, vocês vão sair da arca, ou seja, 120 anos construindo algo. E depois de terem construído algo durante 120 anos, vocês vão ficar um ano, e depois desse ano vocês vão olhar e dar tchau para a arca, porque a arca agora levou vocês para o lugar que vocês agora vão viver e construir a vida de vocês. Uma nova fase começa na vida de vocês. E eu vejo, sabe qual que é o problema nas nossas vidas? Muitas vezes a gente é muito apegado ao que já foi. A gente é muito apegado àquilo que Deus já fez nas nossas vidas. A gente tem isso. Você pode reparar que o crente é assim, nós somos saudosistas, né? A gente gosta de cantar até a música antiga. A gente, quando canta música antiga, a igreja pega fogo. Ai, nossa, que tempo bom, né? E aquele da igreja, que tempo bom, meu filho. Tempo bom é hoje, ontem já foi, hoje que é bom. A gente tem isso, nossa, em 1937, rapaz, você viu aquele avivamento? Que avivamento já foi, meu filho? Avivamento é hoje, eu não estava lá, eu estou hoje aqui. Eu nem estava vivo ainda, não quero saber do que foi em 1920, eu estou hoje aqui. Mas a gente tem isso, e a gente é muito apegado, nossa, o que Deus já fez, nossa, que coisa boa. Se Noé tivesse isso, ele tinha ficado dentro da arca, sentado, e não tinha vivido muita coisa que Deus tinha para a vida dele. Fiquei pensando nisso. Deus, eu acredito que nos dará algumas estratégias, projetos que só funcionarão por algum tempo. A arca funcionou para o dilúvio. Acabou o dilúvio, não funciona mais a arca. Já parou para pensar nisso? É por isso que eu acho que tem gente que a vida não está funcionando, e ela diz assim, mas eu vi que Deus falou comigo, foi Ele que falou para eu fazer, e ela está fazendo o que Deus falou para fazer há 40 anos, e está lá, fazendo.
É a arca. E está na arca ainda. E a arca já foi. E o dilúvio já acabou. E ele está dentro da arca. Quem sabe a arca não foi um período? Quem sabe a arca não foi uma estratégia de Deus para te livrar num momento que realmente precisaria? Quem sabe a ideia de um negócio não foi naquele momento que Deus iria usar e fazer? Mas quem sabe não mudou tudo? Quem sabe Deus não tem outra coisa? Quem sabe Deus não quis te dar outra ideia e você rejeitou? Porque você falou, não, Deus falou comigo aquilo lá. Não, Deus faz coisas diferentes. Deus não pode. Deus não trabalha com ciclos, estações, porque Ele falou para você fazer um negócio, então você acha que você tem que fazer a vida inteira a mesma coisa, porque Ele falou, não, Ele não te falou quanto tempo iria fazer. Se Ele te falou, e tudo bem, ó, você vai fazer isso, vai ser para a vida inteira, aí meu amigo, aí você vai ter que fazer. Se não, não. Deus usa a arca para nos levar, às vezes, da estação antiga para uma nova estação. Mas muitas vezes, por não entendermos isso, a gente paralisa ali em uma estação. E eu fiquei pensando nisso hoje, achei interessante, porque foi um projeto maravilhoso de Deus. Foi um projeto único, dividiu a história. Mas depois de todo aquele tempo de Noé e sua família dentro daquela arca, um dia o que acontece? Noé, ele solta o quê? Uma pomba. Para ir lá ver se ainda estava a terra forrada com o dilúvio ou se já tinha secado. A pomba vai voltar, não vai voltar. E quando a pomba não volta, o que ele entende? Bom, secou. Ela pousou em algum lugar, tinha onde pousar. O que é que eles entendem? Precisamos ir para uma nova fase. Se inicia uma nova estação. A arca foi muito bom. A arca nos salvou até aqui. Mas agora Deus tem algo novo para as nossas vidas. Agora inicia um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Mas foi um homem, tanto que nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, um homem corajoso, um homem que deu passos de fé. Uma vez eu até preguei sobre isso, muito mais do que fazer. Ele não apenas fez, mas ele foi um homem tão correto, tão íntegro, que as pessoas que importam, porque quem que importa? Quem importa é quem está à nossa volta, são as pessoas que nós amamos. Quem mais importa na sua vida é a tua família, a tua esposa, teu marido, teus filhos. Quem importa foi com ele para a arca. Quem não importa ficou jogando pedra. Quem não importa ficou barganhando. Quem não importa ficou desdenhando dele. Tá maluco. Quem importa entrou na arca com ele. Isso me mostra a credibilidade do homem de Deus. Isso me mostra, puxa, a família olhava para ele, talvez os filhos até pensando, pô, maluca a ideia do pai, hein? Mas ele é um homem de Deus. Não faz sentido nenhum, mas ele é um homem de Deus, hein? Se ele falou, é melhor a gente pular para dentro desse barquinho, porque o homem é de oração, e olha, a gente já vê umas coisas acontecendo, é melhor a gente ir. E vai ele e a família dele, e divide a história, porque o mundo todo é destruído, a humanidade é destruída, mas aquele homem que é justo, que é correto, que é íntegro, que está dentro do barco, Deus poupa a sua vida, Deus poupa a sua casa, Deus poupa sua família. Olha que coisa. Então, precisa ou não precisa fazer sentido? Eu fiquei com isso muito forte no meu coração, porque isso para mim também, isso fala muito comigo, porque o ser humano é assim, a gente geralmente tudo com os olhos naturais, a gente quer ver tudo com os olhos da lógica, a gente quer, tudo precisa fazer sentido, e Deus fala conosco algumas coisas, a gente ouve uma palavra na igreja, a gente fala, puxa, mas isso não, de repente foi para alguma outra pessoa, né, Gui? De repente essa palavra não é para mim, porque não faz sentido para mim. Mas quando alguém ousa acreditar, quando alguém pega e diz, não faz sentido, mas se Deus falou, talvez não faz sentido porque eu estou muito distante ainda,
existe um caminho a ser percorrido. Talvez eu não consiga enxergar diante da minha realidade realmente isso aqui que Deus está falando. Mas se você acreditar, como Noé um dia acreditou, ele ouviu e acreditou. E não só acreditou, ele acreditou e fez alguma coisa com aquilo que ele acreditou. Por isso, ele estava lá dentro da arca. Por isso, ele marca a história. Por isso, ele vive milagres. Por isso, ele salva a sua vida, e não apenas sua vida, sua casa e sua família. Por isso, ele está na galeria dos heróis da fé. Por isso, depois de anos e anos e anos, ele vê o cumprimento da promessa, daquilo que Deus havia falado a ele, que ele iria fazer. Por que seria diferente comigo? E por que seria diferente com você? Talvez Deus já falou algumas coisas com você. Talvez Deus já colocou algumas coisas no teu coração. Talvez você já teve a sensação, a impressão de que Deus já te mostrou um pedaço do teu futuro. Talvez você já teve sonhos e você sabe que não são coisas apenas naturais. Você sabe que Deus colocou coisas no seu coração. Talvez algo queima no teu coração, mas você pensa, puxa, não faz sentido. Se eu te contar, Gui, a minha história, a minha família, se eu te contar de onde vim, se eu te contar a minha realidade, não faz sentido com o que eu ouvi, não faz sentido com o que eu vi num sonho, não faz sentido com o que senti no meu coração. Para Noé, para um cara de 500 anos, que morava num lugar que não chovia, também não fazia sentido nenhum. Mas ele acreditou no que ele ouviu. A chuva caiu do céu, e Deus cumpriu aquilo que ele disse que faria. E Noé vive o sobrenatural. Se você acreditar, se você der ouvidos ao que Deus fala com você, vai ser assim na sua vida também. O problema é que nós ignoramos a voz de Deus. O problema é que nós acreditamos em tantas coisas. A gente acredita na notícia do jornal, que estão mentindo para a gente. A gente acredita no que está todo mundo falando. Mas muitas vezes a última voz que nós damos credibilidade e acreditamos é a voz de Deus, que fala no nosso espírito. São as promessas de Deus que nós encontramos na palavra. Às vezes é difícil de acreditarmos, porque é distante da nossa realidade. Ouse acreditar naquilo que Deus fala com você. Apoie a tua palavra, apoie a tua vida na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E vai ser na tua vida assim como foi na vida de Noé também, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode ficar de pé. Aplauda ao Senhor Jesus.